Gostaria de começar hoje o meu pronunciamento parabenizando a patronagem do CTG, Cultivando a Tradição, na figura da senhora Rúbia Bortes Azevedo, pela brilhante representação que fizeram do nosso município. Cheguei lá no sábado de tarde, gostaria de ter chegado até antes, para prestigiá-los. O Leonardo, que é um estagiário aqui desta casa, estava lá, muito bonito, dançando. Gostaria de parabenizar a equipe do Bolão Feminino, que foi muito bem, as equipes do canto, de poesia, da bocha feminina, masculina, bolão masculino, as invernadas mirim, juvenil e adulta, e não poderia deixar de parabenizar, de uma forma muito especial, a esse peruano gaúcho, o senhor Martins Palomares, porque pelo que eu fiquei sabendo, não esperei até o final, o resultado final, por causa da noite dos nossos buracos na BR-060, que o nosso companheiro Elton já fez a indicação e já obteve resposta, né? Mas foram, pelo que eu fiquei sabendo, trouxeram todos os prêmios que tinha lá de canto. E isso a gente sabe que se deve ao empenho não só das crianças, mas principalmente de quem os organiza, quem os ensina, que é o Martins Palomares. E o nome do nosso CTG é Cultivando a Tradição, e a tradição é cultura. E para se ter cultura tem que ter tradição. Então, queria aqui deixar registrado. Mas o senhor me conhece, presidente, quem me conhece sabe que eu recebi uma resposta, sob meu ponto de vista, completamente equivocada do nosso executivo. E essa resposta veio assinada pelo nosso prefeito municipal, o Dr. Luiz Felipe Barreto de Magalhães. E a gente sabe, eu sei, assim como o senhor também sabe, que o Dr. Felipe, ele tem lá a assessoria jurídica dele, e essa assessoria jurídica é quem faz as respostas para nós, vereadores, porque não vamos nós ser ingênuos de imaginar que o prefeito teria tempo para ficar bolando o texto e digitando. Ele tem coisas muito mais importantes entre aspas, né, do que responder a um vereador. E aí entra as aspas, que um vereador tem uma importância muito grande. E quando eu falo do departamento jurídico da prefeitura, eu não estou falando no departamento jurídico local, porque no departamento jurídico da prefeitura de Chapadão, nós aqui sabemos, e eu que sou funcionária pública, cito, por exemplo, a doutora Tatiana Mello, como minha colega funcionária municipal, jurídica daquela casa, de bastante importância, de bastante competência. A Fernanda Córdova, que está iniciando a vida dela por esses caminhos, mas, segundo já ouvi, com bastante competência também. Lá tem o doutor Carlos, que dispensa apresentação, é uma pessoa da sociedade chapadense, competente, está lá auxiliando. E nós temos também a doutora Natalina, que não precisamos nem falar nada. A própria pessoa, todos sabem, conhecem a fama dela. Usando o elogio, é uma as dos tribunais locais. Então, aqui, o que é que sobra? Sobra que essa resposta, e eu tenho certeza, porque eu não sou boba e não sou burra, me foi dada por um advogado contratado de fora. Não seria o doutor Alcides, o nosso famoso cabeça branca. Eu que estou nessa prefeitura há quase 20 anos, conheço a fama do doutor Alcides, e a doutora Karine, que aqui nos auxilia, recorre a ele muitas vezes quando ela tem dúvidas. Presidente, no dia 19 de abril de 2013, foi contratada a CGP Consultoria em Gestão Pública e Privada, por R$125 mil. A assinatura desse contrato foi de 18/4 até 18/2 de 2014, 18/4 de 2013 a 18/2 de 2014, por 10 meses. E essa empresa que presta esse serviço jurídico para a prefeitura local, fazendo uma divisão por 10, ou seja, R$12.500, eles ganham para fazer o nosso querido prefeito assinar bobagem.
Porque eu considero essa resposta que me foi dada como algo totalmente equivocado. E aí entra o que eu digo, a palavra bobagem. Eu só fico me perguntando, e me ajudem vocês, se será que nessa cidade nós não teríamos uns advogados com um pouco mais de competência do que ir para Campo Grande contratar uma assessoria de fora para assessorar o nosso prefeito local em situações que não são tão difíceis, como responder requerimento de vereador. Eu não estou falando nada de uma assessoria que foi contratada de repente para resolver o problema das divisas, muito pelo contrário. Isso tem que ser gente que entenda dessa parte, que tem os trâmites, que tem os caminhos lá em Campo Grande, até mesmo em Brasília, para resolver. Mas será que aqui dentro dessa cidade nós não temos advogados competentes? Eu poderia citar o nome de alguns. O doutor Pinheiro está aqui nessa cidade há anos. E eu o conheço e sei que ele é um advogado da maior competência. Nós temos aqui dentro dessa cidade o doutor Jonatas. Nós temos aqui dentro dessa cidade a Camila. Nós temos aqui dentro dessa cidade a Ivone. Todos são advogados competentes. E assim como temos vários outros, que eu não quero ser injusta, porque eu não conseguiria, de repente, dizer o nome de todos. Assim como nós temos advogados novos, como a doutora Karine, que também tem competência. Será que nós precisaríamos pagar 125 mil num contrato de uma assessoria jurídica para responder para uma vereadora que ela está onerando os cofres públicos naquilo que a lei, que a Carta Magna me outorgou por direito? Eu tenho o direito de fiscalizar. Vereador, tirando para aprovar projeto de lei, só serve para fiscalizar. Não tem muita utilidade. Então eu fico me perguntando o seguinte: será que o prefeito, ou será que o doutor, esse outro advogado de fora, está achando que nós somos vassalos? Porque do modo como foi colocado a resposta para mim, aqui está dizendo o seguinte, aliás, na verdade não é para mim, é para eu e também para todos vocês. Porque a partir do momento em que um requerimento foi aprovado aqui pelos caros colegas, esse documento deixou de ser da Sônia Maran. Esse documento tornou-se do legislativo, tanto que a resposta não virá só para mim. Qualquer um de vocês sabem que vão ali, tiram uma cópia e olham o que o outro colega pediu, porque foi aprovado por todos. Até mesmo aquele que não aprovou o requerimento tem direito de ver, porque passou a ser um documento do legislativo. E aqui ele diz que eu estou sempre a requisitar cópias de centenas e milhares de documentos. E diz mais, foi o que me deixou bastante chocada, dizendo que isso é ilegal. Então, se isso é ilegal, o que é que nós vamos fazer com esses mandatos de segurança que foram dados a favor dos vereadores, por exemplo, em Santa Catarina, do desembargador Jaime Ramos, que diz o seguinte: nos termos do artigo 31 da Carta Magna, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. Daí porque, para exercer esse mister, a Câmara de Vereadores pode requisitar informações e cópias de documentos ao prefeito que não poderá se recusar a fornecê-las. 19 de setembro de 2013. Ou seja, não tem nem 30 dias desse julgado aqui de Santa Catarina. Aqui eu tenho um outro julgado, fiz questão de pegar, um de cada estado. Rio Grande do Sul, a mesma situação. Compete ao prefeito prestar à Câmara Municipal em 15 dias as informações solicitadas sobre fatos relacionados ao Poder Executivo e sobre a matéria legislativa em tramitação na Câmara, ou sujeita à fiscalização do Poder Legislativo. Previsão contida no artigo 31 da Constituição Federal. 15 de 8 de 2012, desembargador Almir Porto da Rocha Filho. Mesmo assunto. Minas Gerais. Aqui diz que é ilegal pedir cópias. Aqui diz que é ilegal o vereador fazer aquilo para que ele foi eleito, fiscalizar. O desembargador Schalzer Ventura diz que, na Carta Magna,
Sustenta ainda que, conforme determinada pela sentença, o município se encontra obrigado a prestar todo e qualquer tipo de informações que a empretada vier a entender como supostamente essencial à sua função fiscalizadora, mesmo sem amparo legal. Alega ainda que todos os documentos, livros e atos da administração local são públicos, mas somente as comissões de investigação da Câmara ou auditoria são competentes para examiná-los. Minas Gerais. E aqui ainda tem mais um julgado, neste caso, do nosso estado de São Paulo, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, 16 de maio de 2012, desembargador Décio Notarangeli. O desatendimento sem motivo justo da convocação ou do pedido de informações feito a tempo e em forma regular poderá levar o prefeito a incidir em infração político-administrativa previsto na lei orgânica local punível com a cassação do mandato pela Câmara. Talvez entre aí a fala do meu colega Abel, que ao invés de eu fazer um pedido ao Ministério Público que se pronuncie e me dê uma resposta, um parecer, dizendo que eu não posso fazer isso, talvez o senhor tenha sugerido que nós abríssemos uma comissão processante e fizéssemos o pedido da cassação do prefeito. Eu acho que ainda uma consulta ao Ministério Público local é menos danoso, porque eu entendi que o senhor achou que o meu requerimento direto para o Ministério Público foi algo danoso que poderia ser resolvido aqui dentro, nos camarins, nos camarotes, ali atrás, numa conversa entre amigos. Sou amiga de todos os vereadores. Mas quero deixar bem claro uma coisa. E me perdoem o palavreado. O meu, na reta, eu não deixo por amigo nenhum. O meu papel é fiscalizar. O meu papel é cobrar. O meu papel é analisar contas. Eu amanheci, esses dias atrás, postei no Facebook, porque eu mato a cobra e mostro o pau, que eu fui para os postos de saúde ver o tipo de atendimento que estão dando à nossa população. E lá eu constatei que somente em um posto já tinha médico atendendo. O requerimento que eu fiz, eu não estou perguntando para o prefeito o que ele foi fazer em Campo Grande com isso, com aquela diária ou isso, aquilo. Porque esse tipo de coisa pertence a ele e eu entendo que é ele quem deve administrar. O requerimento que eu fiz foi em cima de um contrato de 1.300.000 e poucos mil, aonde estão sendo contratados médicos de fora para a saúde desse município. E segundo as informações que me passaram, tem médico que está vindo aqui ganhando 30 e poucos mil reais para atender somente durante 8 dias. Se isso é verídico ou não, eu não sei. E eu não estaria falando isso aqui nessa tribuna se as informações que viessem para mim tivessem vindo. Porque eu não gosto de falar aquilo que eu desconheço. Então estou sendo obrigada a reproduzir aqui, que nem o Alto Silva diz, feito papagaio de pirata, aquilo que a população está me comentando. E vocês acabaram de ouvir, aqui agora há pouco, uma vereadora dessa casa fazendo o pedido de mais um médico para atender a população. Porque isso significa que não tem pediatra que chegue aqui nessa cidade para atender criança. E eu digo que não tem médico que chegue para atender os adultos. Porque conversando lá mesmo no Fegames com algumas mães, elas ainda me disseram o seguinte: vereadora, você deveria ter ido para os postos na outra semana, que aí você ia ver o que é surto de catapora e de cachumba nessas crianças. E a gente ir correndo de um posto para outro, porque a hora que chega para consultar em um, infelizmente, naquele momento teve uma emergência e o médico saiu dali. Teve que voltar para o hospital municipal. E foi isso que eu disse aqui já nessa tribuna. Se está no posto, não pode estar de sobreaviso. Se for um médico concursado, ele está ganhando 2 vezes. Um minutinho, vereadora. Então, senhores, eu não estou aqui para fazer papel de idiota. Eu sou vereadora. O meu papel principal é fiscalizar. E me responda o jurídico do Dr. Felipe, e ele pode consultar, se for o caso lá de Campo Grande, se todos esses desembargadores que aqui estão, que proferiram tudo isso, estão errados. Se o corregedor que nos deu curso está falando besteira. Se os promotores que nos deram curso estão falando bobagens. Porque em todos os cursos que nós fizemos, tudo aquilo que a gente lê, o que diz a Constituição é exatamente isso. O vereador tem direito de pedir
cópia. Se não quiserem mandar cópia, não me mandem. Me mandem os originais. Aí não vamos estar dando despesa aos cofres públicos, mas vão ter que me mandar documento. Porque eu fui eleita para fiscalizar. E agradando a gregos ou a troianos é o que eu vou fazer. Certo? Ou então, presidente, eu lhe faço a seguinte proposta. Vamos fechar as portas dessa casa. Para que está gastando dinheiro com funcionário? Para que está pagando nossos salários, se nós não podemos nem fazer aquilo que fomos eleitos? E vamos nos submeter à condição de ser vassalos. Porque é isso o que as pessoas são para um rei. Eu não acredito que aqui no Chapadão seja monarquia. Porque eu acredito que ainda estamos numa democracia. Senhores, sejam muito bem-vindos aqui a esta casa. E, por favor, venham mais vezes, certo? E eu vou continuar fiscalizando. Foi dessa forma que eu cheguei até aqui e é dessa forma que eu vou continuar. Boa noite a todos e muito obrigada.